Olá, pessoal, tudo bem? Você sabia que o ato de você caminhar é graças à terceira lei de Newton, lei da ação e reação? Após a vinheta, eu vou te mostrar como é que a gente pode estudar isso. Olá, pessoal, mais uma vez aqui, professor Mike. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, tá? De dar o like, de compartilhar os nossos vídeos e, lógico, continuar estudando para o vestibular de vocês, tá bom? Hoje nós vamos estudar uma parte da mecânica chamada de dinâmica, né? E dentro da dinâmica a gente estuda as famosas leis de Newton, né? Quando Newton publica lá no seu livro Os Princípios, né? O princípio fundamental da filosofia natural, que os objetos eles tendem a se movimentar na natureza, porque existe um agente chamado de força, né? Foi através dessa ideia, foi através de que os objetos só se movimentam, só há movimento se houver aplicação de força, foi uma ideia genial na época, né? Que hoje explica muitas coisas, muitos fenômenos, né, existentes na natureza. Tá certo? Então vamos começar? Então, olha só. As leis de Newton, né, como eu expliquei para vocês, né, foram as leis elaboradas pelo próprio Newton, né, e publicadas no seu livro chamado de Princípios, né? Lá ele elaborou as três leis, as famosas três leis, né? A primeira lei de Newton, ela é conhecida como a lei da inércia, né? A lei da inércia diz o seguinte, né? Que todo corpo ele tende a manter o seu movimento, né? Qual é a ideia? A ideia é que se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, a ideia é que ele continue o seu movimento se não houver nenhuma força que atue sobre ele. Porque se houver alguma força atuando sobre ele, ele vai mudar o seu estado, né? Ele vai sair do estado de movimento e vai passar para o estado de repouso. A mesma coisa vai acontecer se esse corpo estiver no estado de repouso. Se ele estiver no estado de repouso, a tendência dele é continuar o seu estado de repouso infinito, a não ser que haja uma força atuando sobre ele, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele, e aí ele sai do estado de repouso para o estado de movimento. Mas a ideia, né, a inércia, que é uma propriedade dos corpos de manterem o seu estado de equilíbrio, né, ou o estado de repouso ou o estado de movimento uniforme, né, onde o estado de repouso a gente diz que é o equilíbrio estático, né, e o estado de movimento uniforme a gente diz que é o equilíbrio dinâmico, né? Então a lei da inércia, ela não permite que você faça essa mudança de estado. Ou o corpo continua no seu equilíbrio estático, que é o repouso, ou o corpo continua o seu equilíbrio dinâmico, que é o movimento uniforme, né? Uma aplicação muito boa da lei da inércia é quando você está no carro, né? Você está num carro acelerado, de repente você pisa bruscamente no freio, né? A tendência sua é o quê? É continuar o movimento que o carro estava, né? E por inércia, então, você é jogado para frente, né? Então a figura que mostra um motorista que pisou no freio bruscamente e ao pisar no freio ele é jogado para frente de encontro ao airbag, né? Como está aqui na figura, tá? A mesma coisa acontece se ele está em repouso e der uma acelerada brusca. A tendência dele é continuar o estado em que ele se encontra, né? O estado em que ele estava, que era o estado de repouso, tá? Então essa é a lei da inércia. Então, se ele estava em movimento, a tendência dele é continuar o movimento. Então ele é jogado para frente. Se ele estava em repouso e pisou no acelerador bruscamente, a tendência dele é o quê? É ser jogado para trás, porque a ideia é ele continuar o estado de repouso em que ele estava antes. Tá? Bom, então tá aqui, né? Se em movimento, permanecerá em movimento até que haja uma força contrária que faça o corpo parar, como eu havia dito isso, né? Se ele está em movimento, ele continua o movimento, a não ser que venha uma força contrária fazendo-o parar,
né? Se não houver força contrária, a velocidade será constante e o movimento será retilíneo, como eu havia explicado, né? Vamos lá. Bom, aí eu coloquei aqui umas outras ideias, né, do que seria o princípio da inércia, né? Newton disse que um corpo permanece em repouso. E aí a gente tem aqui uma charge muito legal do Garfield, né, em que o dono dele diz assim: "Você é preguiçoso", né? E ele responde: "Não, estou conduzindo uma experiência física, né? Uma experiência científica física, né?" E ele, o dono, continua: "Preguiçoso." E ele: "Estou testando a primeira lei de Newton. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso só tendem a permanecer o seu estado de repouso", né? Então, o Garfield explicando para ele, para o seu dono, a ideia do estado de repouso, né? Às vezes, não percebemos que estamos em movimento, né? "Não mandei você movimentar um pouco hoje, hein?" O dono dele falando para ele. E ele pensando, né? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra, né? Então, porque quando o movimento ele é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso, né? O que ele está dando a entender aí que todos nós estamos na Terra e a Terra ela está dando um giro de rotação, realizando um movimento uniforme, né? O movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, né? Ele é um movimento uniforme. E como nós estamos dentro da Terra, dificilmente a gente consegue perceber se a Terra realmente está girando ou se a Terra está em repouso, né? Então não tem como a gente distinguir dentro da Terra se realmente a Terra está em repouso ou ela está realizando um movimento de rotação em movimento uniforme, né? Que é o que ele comenta nessa charge, tá? Pois bem, outro exemplo do princípio da inércia, né? Tá aqui, ó, todos eles dentro do carro, de repente o motorista dá uma freada brusca, né? Mais uma mudança brusca pode nos lembrar disso, né? Então ele deu uma freada brusca e todo mundo foi comprimido de encontro ao para-brisa do carro, né? Pois bem, então a lei da inércia, ela pode nos referir à massa do corpo, como pode interferir, né? Como é que a massa do corpo pode interferir na ideia da lei da inércia, né? Então eu costumo fazer o seguinte para a gente entender a inércia de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia, né? Ou seja, maior é a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Simples, né? Se você pega um objeto de 1 quilo e um objeto de 100 quilos, e você vai aplicar uma força no corpo de 1 quilo e depois a mesma força no corpo de 100 quilos, qual é o mais fácil de se colocar em movimento? O de 1 quilo. Qual é o mais difícil de colocar em movimento? O de 100. Por quê? Porque a sua massa é maior. E por a sua massa ser maior, né, a sua inércia será maior. Então, a dificuldade será maior no corpo de 100 kg em mudar o estado em que o corpo se encontra, né? Portanto, a massa é uma característica que mede a inércia de um corpo, tá? Bom, outros exemplos aqui, né? Um trem de metrô, quando dá sua arrancada para dar uma partida ao seu movimento, né? As pessoas que estão em repouso tendem a ficar em repouso, indo então para trás quando o trem inicia o seu movimento. Então, é uma ideia da lei da inércia também, né? Uma outra ideia, né? Quando o motoqueiro está em movimento e para bruscamente com a sua moto, ele é arremessado para frente, né? Pois todo corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, tá? Pois bem, a segunda lei de Newton, pessoal, é conhecida como a lei fundamental da dinâmica, né? Todo corpo precisa de uma força para se movimentar e outra para parar, né? Quanto maior for a massa, maior deverá ser a intensidade da força para poder variar o movimento. Lembra lá do exemplo que eu te dei, né? Tu tem um objeto de 1 quilo, tu tem um objeto de 100 quilos, né? O objeto de 100 quilos, tu vai precisar de mais força para colocá-lo em movimento, para variar o estado dele, né? Do que o corpo de 1 quilo.
Que é isso que ele está dizendo. Quanto maior a massa do corpo, maior é a força que eu vou ter que aplicar para colocá-lo em movimento, né? Quanto maior for a variação da velocidade, maior será a força aplicada. Então, quanto mais ele varia a velocidade, maior será a força que eu devo aplicar, né? E quando é que eu vou ter que variar a velocidade de um corpo? Quando é que eu vou ter que fazer com que a variação de velocidade seja maior? Quando a sua massa for maior, tá? Bom, pois bem, a lei fundamental da dinâmica, né, ela diz o seguinte: essa lei diz que a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo é igual à força resultante entre eles, né? Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui se a gente utilizar matematicamente, né? A força, né, resultante, que é o que ele chamou, né? Ele diz aqui, ó, é essa força resultante que indica a direção e o sentido do corpo em que ele se encontra. Essa força resultante, ela será a soma de todas as forças que atuam no corpo, tá? Isso aqui que nós chamaremos de resultante. E a resultante, ela vai indicar para nós a direção e o sentido em que o corpo vai se mover. Isso é importante, né? A resultante, pessoal, ela também indica, né, o sentido e a direção do movimento. Para onde é que vai ser dado o sentido e a direção desse movimento, né? Quando uma força resultante está presente numa partícula, esta adquire uma aceleração na mesma direção e sentido da força. Pronto. Então essa força, ela vai indicar a direção e o sentido do movimento e ela vai apontar na direção e no sentido da aceleração, né? Lembra que a força, ela é uma grandeza vetorial, né? Se ela é uma grandeza vetorial, o vetor da aceleração vai ter a mesma direção e o sentido da força resultante. Bom, então Newton concluiu, né, que essa força será o produto da massa com a aceleração do corpo, né? Onde essa força será medida em Newton, tá certo? No sistema internacional, a massa é medida em quilo e a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado, tá? Bom, a lei fundamental da dinâmica, como a gente ainda está estudando, né? Vamos imaginar um corpo aqui em que eu estou aplicando várias forças nesse corpo, várias forças. Então, para eu calcular a resultante, eu vou fazer uma soma vetorial de todas as forças que estão atuando no corpo. Eu faço uma soma, tá? Pois bem, se essa resultante for zero, se a soma de todas essas forças der zero, né? Ou o corpo está em repouso, né? Quando a soma vetorial das velocidades for zero, né? Quando a sua velocidade vetorial for zero, né? Ou esse corpo está em movimento retilíneo, quando a sua velocidade for constante e diferente de zero. Tá certo? Então, quando eu somo as forças para determinar a resultante, e se essa resultante for nula, tá? Ou esse corpo está em repouso, que eu disse lá atrás, ou ele vai estar em repouso, né? O estado de repouso significa dizer que ele se encontra em equilíbrio estático, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, onde o corpo estará em equilíbrio dinâmico. Beleza? Então vamos lá. Bom, aí nós temos aqui um exemplo da segunda lei de Newton, né? Por exemplo, se um bloco escorrega descendo um plano inclinado com um atrito, teremos o seguinte diagrama do corpo livre, né? Então, se você tiver um corpo escorregando aqui, né? Vamos imaginar esse corpo em queda livre, né? Em queda livre já, num plano inclinado, descendo aqui, escorregando, né? Então, nós vamos ter a força-peso atuando em cima do corpo. Eu vou ter aqui a força normal, que é a força da superfície de contato no corpo, né?
e eu vou ter aqui o atrito, né? Lembra que ele está escorregando? O atrito ele vai aplicar uma força no sentido contrário ao movimento, né? Então, como o corpo está escorregando, a força de atrito será aplicada no sentido contrário para cima, tá? A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da resultante das forças, né? Então, quanto maior a força resultante, maior será a aceleração adquirida pelo corpo, né? Então, a força resultante e a aceleração, elas são diretamente proporcionais. Tá? Outro exemplo aqui onde a gente pode analisar também a resultante das forças é quando um corpo executa um movimento circular com velocidade constante, né? Vai surgir também uma força nesse caso aí, né? É uma força central, uma força que puxa o corpo para o centro da trajetória, né? Essa força ela é chamada de força centrípeta. Mas lembra que eu disse para vocês que a força resultante, né, ela aponta na direção e no sentido do movimento. E a aceleração aponta na direção e no sentido da força. Se a força vai apontar para o centro, chamada de força centrípeta, então eu vou ter uma aceleração apontando para o centro também, chamada de aceleração centrípeta, né? Então nós vamos ter aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma coisinha legal. Então eu vou ter essa força aqui sendo chamada de centrípeta e também na direção dessa força eu vou ter, né? Ficou um pouquinho meio clarinho. Vou usar aqui uma outra cor. Eu acho que o vermelho mesmo fica melhor, né? Então aqui eu vou ter uma aceleração também, pessoal, chamada de aceleração centrípeta, apontando para o centro também, assim como a força centrípeta. Tá? Bom, e a terceira lei de Newton, conhecida também como lei da ação e reação, né? Para toda força que surgir num corpo, né, como resultado da interação entre os corpos, eu vou ter a força de reação, né? Essa interação, segundo o corpo, deve surgir nesse segundo uma outra força, né? Então vamos imaginar aqui um rapaz golpeando o rosto de uma pessoa, né? Vamos supor uma luta de boxe. Então, quando esse lutador exerce uma força, né, no rosto do adversário, o rosto do adversário vai reagir na mão do boxeador, né? Então, a mão dele está tendo contato com o rosto do boxeador, então o rosto do boxeador vai ter contato com a mão dele. Então, a força de ação, né, que é a força da mão do boxeador no rosto do adversário, terá uma reação, que é a força do rosto do adversário na mão do boxeador, né? Essa força, ela terá sentido oposto à da primeira, né? Elas têm sentidos contrários, o par de ação e reação, né? E aí eu coloquei aqui umas propriedades, né, do par de ação e reação. Tem sempre a mesma natureza, ambas de contato ou ambas de campo, né? Logo possui o mesmo nome, de contato ou de campo, né? Par de ação e reação de contato ou par de ação e reação de campo, tá? É indiferente atribuir a ação de uma das forças e a reação é na outra, né? Não tem como a gente analisar essas forças separadamente, tá? Não tem como. Então, por isso que ele disse que toda ação corresponde a uma reação simultaneamente, né? É indiferente atribuir a ação a uma das forças e a reação a outra. Então, tanto faz, né? Qual é a ação? Não importa. Qual é a reação? Não importa. Sempre vai ter um par de ação e reação. Outras propriedades, né? Elas vão possuir a mesma direção, sentidos opostos e a mesma intensidade, o mesmo módulo. Elas têm o mesmo valor, a mesma intensidade, né, que é o valor, o mesmo módulo, sentidos opostos e mesma direção. Detalhe importante, elas são aplicadas em corpos diferentes, pessoal, diferentes. E todo par de ação e reação que é aplicado em corpos diferentes, elas não se anulam, tá? Não se anulam. Isso tem que estar bem gravadinho na cabeça de vocês, tá? Uma força nunca aparece sozinha, elas sempre aparecem aos pares, como eu te disse. Não tem como eu aplicar primeiro a ação e depois a reação, não.
ela sempre vem em par, em simultâneo. Na hora que eu exerço a ação, na hora, no momento exato, houve o contato, eu já vou ter a reação, tá? E aí eu tenho um par de ação e reação de campo, né? Uma delas é a força-peso, né? Quando um objeto é atraído pela Terra através de uma força de atração gravitacional, que é o peso, né? Então a Terra atrai o objeto através de uma força e o objeto atrai a Terra através de uma força também, lei da ação e reação, só que isso aqui são par de forças gravitacionais, par de força de campo, né? A mesma coisa acontece com cargas elétricas, né? Com dipolos elétricos, né? Uma carga positiva ou uma negativa, ou duas positivas ou duas negativas, tá? Não importa. Vai haver sempre uma força de repulsão ou uma força de ação entre elas, exercendo uma força contrária, né? Ou de repulsão ou de atração, né? A mesma coisa acontece aqui com a força magnética, tá? A força magnética também, eu tenho dois ímãs com polaridades iguais ou diferentes, né? Se eu tiver aqui norte e norte se aproximando, então esses ímãs tenderão a se repelir através de uma força magnética, tá? Outra força também é uma força de contato, né? Outra ideia também, outra força de contato. Também nós podemos analisar assim a terceira lei de Newton, né? Uma das forças de contato é a força de tração. Eu tenho uma corda segurando um balde, por exemplo, né? Eu vou exercer uma força nesse balde, eu vou aplicar uma força nesse balde através da corda. Então eu vou aplicar uma força esticando essa corda, a corda vai esticar, tendo uma tração, né? Que é a força que faz com que a corda seja tracionada, esticada, né? Eu tenho a força normal, tá? Que é a força aplicada pela superfície, né? Força pela superfície de contato, tá? E eu tenho a força de atrito, que também é uma força por contato, é uma força de ação e reação por contato, né? E o exemplo que eu dei para vocês lá no início da nossa videoaula, né? Que é a terceira lei de Newton, também responsável no nosso caminhar, né? Quando você caminha, você aplica uma força de ação no chão para trás. Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente, aplicando uma força de reação. Tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar na videoaula de hoje para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Nas próximas videoaulas, na próxima segunda-feira, não esqueçam, tá, pessoal? Toda segunda-feira às 10 da noite a gente posta uma aula, uma nova aula, uma nova videoaula para vocês irem se preparando em casa, tá? Nas próximas videoaulas nós vamos fazer algumas questões, alguns exercícios sobre as leis de Newton, tá? Agora, detalhe, né, pessoal? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, tá? Que tá aqui do ladinho, né? Vai aparecer agora aí, ó, tá? Se inscreva no nosso canal, dê o like se você está gostando das videoaulas, tá bom? E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.